Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. É os mais velhos que falam primeiro, pode falar. Ah, então, primeiro as damas quer falar, pode falar. Então tá. Esse projeto tem a ver com a privatização da Sabesp. Esse recurso é uma contrapartida dada pelo governo do Estado em virtude do aceite do prefeito com relação a essa proposta de privatização. O prefeito abriu mão da autonomia do município neste processo para deixar toda a autonomia para o Estado. E foi um agrado que o governador mandou para Franca. Só que isso aqui é um custo-benefício muito alto. Eu quero saber de que adianta você ter sua rua recapeada, mas a sua torneira sem água. Eu quero saber se ter a rua recapeada e uma empresa como a Sabesp sucateada. Eu quero saber se ter sua rua recapeada e ter uma empresa que precariza a relação de trabalho com seus funcionários. O prejuízo a longo prazo vai ser muito grande. Essa troca pode ser benéfica nesse momento. E é uma situação que deixa a gente numa situação complicada. Como é que você vai votar contra 26 milhões cair na conta da prefeitura? Aqui está dizendo o seguinte, que é para o fundo rotativo de saneamento básico. Mas o que está tratando como saneamento básico aqui é só recap. E tem outras atividades com relação a essa questão do saneamento básico. Eu vou dar um exemplo claríssimo. Quem teve a oportunidade de visitar o Parque do Horto e ver como é que é a queda de água daquele córrego que tem ali, que passa no meio do Parque do Horto. A obra de saneamento que precisa ser feita ali, gigante. Gigante. Ah, mas espera aí. Melhor passar em frente à rua de todo mundo, o asfalto, do que arrumar só um pedacinho de um lado da cidade, que lá deixa para lá. O pensamento é esse, infelizmente. Né? Mas eu acho que a questão da privatização da Sabesp parece superada, mas acho que ainda não está. Não está. Né? E o custo-benefício é alto, tarifa mais alta, prestação de serviço ruim, um monte de coisa. Mas eu vou votar com muitas ressalvas, eu vou votar favoravelmente ao projeto, porque Franca não pode perder esse recurso, mas também não pode ser atropelada no processo como foi. Esta Câmara Municipal deveria ter sido ouvida no processo de privatização da Sabesp, porque tem lei municipal vigente, tinha lei municipal vigente, que tratava da questão da privatização, e foi todo um atropelamento que aconteceu, infelizmente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marília Martins. Fico feliz que o vereador Gilson tenha já confirmado, esclarecido um pouco mais, que é para recapeamento, porque eu não sabia, até há pouco tempo. Eu não sabia e ainda não sei, e ficarei feliz se os colegas aqui, ou se alguém do municipal puder dizer, como que vai ser gasto esse dinheiro? Vai ser recapeamento? Tem um cronograma de trabalho? Já tem um plano, a gente já sabe, vai recapear os bairros também, ou vai ficar só em umas partes mais privilegiadas? Lá no Parque do Horto, onde o Gilson apontou que é, inclusive, a rua que eu moro,
que tem esse problema, que precisa de saneamento a vida inteira. Eu falo a vida inteira porque eu cresci ali e eu brinquei naquele córrego ali, viu, Gilson? Pegando argila para a escola. E que está um matagal, que a gente já pediu faz tempo para fazer uma limpeza lá, uma organização. E aí, pensem vocês, 26 milhões. Alguém manda para essa casa, ó, aprova aí que eu quero gastar esse dinheiro, existe esse dinheiro, transfere aí para mim, para esse fundo. Ninguém vai perguntar, não vai exigir por escrito em que vai gastar mais esse dinheiro. O vereador acabou de colocar, é da Sabesp, veio pela privatização da Sabesp, desconsiderou até mesmo essa casa na época que foi fazer essa concessão, essa vendição de patrimônio nosso. E aí vai pegar 26 milhões sem explicar exatamente o que, como, porquê e para quê. É porque realmente não deve satisfação, deve pensar que não deve satisfação. E aí eu sinto muito. Ou eu posso colocar aqui, não sei se eu posso, presidente, o senhor me orienta, eu peço para adiar essa votação até a gente esperar essa satisfação, para a gente dar para a população depois saber o porquê que a gente está passando um cheque em branco, ou então vamos votar logo. E nesse caso o meu voto é não, porque eu não vou mais passar por essa situação de votar o que ou eu não sei, ou que eu estou achando que está sendo forçado demais. Então, infelizmente, eu não consegui entender o suficiente e provavelmente parte da população também, a maioria, não está sabendo ou também não vai entender até que seja explicado. Obrigada. Com a palavra, vereador Zezinho Cabeleireiro. Primeiramente, né, a gente, igual a Marília falou, quando venceu os 30 anos da Sabesp, no outro mandato, eu estava aqui, né, que foi uma luta para nós conseguir 30 milhões em massa asfáltica. Eu acho até, Marília, que esse dinheiro, se for bem aplicado, dá para quase recapear todos os bairros da cidade inteira, que é bairro que, por exemplo, Jardim Palma, São Luís, Parque do Horto, os bairros. Então, aí tinha que vir especificando, porque pelo cronograma que foi feito para mais 30 anos, que nós aprovou, ainda faltava mais 13 anos para vencer, igual o Gilson falou, que não passou por essa casa novamente. Eu acho que precisava de especificar, por exemplo, Jardim do Líbano. Eu já fiz várias indicações, todos os bairros, né, que precisa do recapeamento, porque o asfalto ele tem uma validade de 15 anos, 10, 15 anos. E aí já tem muito mais de 30 anos esses asfaltos. Então, na época, nós ficamos felizes, porque foi na época do Sidney Rocha, ele foi conversar com o secretário de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e falou, eu quero 30 milhões em massa asfáltica para recapear a cidade, principalmente. Aí colocaram as avenidas principais, né? As avenidas foi essa que foi recapeada, mas tinha a estratégia dos bairros, onde vai recapear. E agora, eu até tinha feito uma emenda pedindo 60 milhões na época, que se o Sidney bate o pé, tinha saído os 30 milhões, os 60 milhões, e teria recapeado a Cidade Franca inteira, porque na época, com 30 milhões, recapeou mais ou menos 55% da cidade, né? Eu acho importante, porque tem muitos bairros ruins, e eu não vou votar contra, porque você vai votar contra uma coisa que o governo do estado está mandando. A vaca já foi para o brejo. Ontem tem uma pessoa dentro da Sabesp, teve no meu salão, já está orientando, provavelmente, essa conta vai cair para os contribuintes do aumento, que uma pessoa dentro da Sabesp, ontem teve na porta do meu salão, falando, ó, pode esperar aumento na tarifa de água, que nada vem de mão beijada. Não pensa que lá o governador do estado está dando isso aqui de mão beijada, provavelmente alguém vai ter que pagar a tarifa social que nós tínhamos, que hoje só tem quem tem o Bolsa Família, né? Então, quer dizer, já está atrapalhando, igual a CPFL já tem várias reclamações, e daqui a uns dias, a melhor empresa que tinha para a cidade de Franca, que nós vai ter reclamação também, vai ser a Sabesp. Mas eu jamais vou poder votar contra uma verba dessa, na onde que nós vamos praticamente resolver, se for bem, Marília, se for bem feito os projetos, dá praticamente para recapear os bairros quase todos, porque na época lá do negócio de 30 milhões, apesar que faz anos, recapeou mais de 50% da cidade. Agora, se aplicar certinho nos bairros, pode estar recapeando a cidade de Franca quase toda. Com a palavra, vereador Marcelo Tide.
Vamos lá. A gente sabe que a Câmara trabalhou muito contrário à questão da privatização, mas foi uma decisão que foi decidida na Assembleia Legislativa, e aí o governo do Estado resolveu privatizar a Sabesp. Houve uma manifestação contrária, muito se discutiu, mas vamos lá ao recapeamento na cidade de Franca. Aí, vereador Zezinho, Dona Zé da Farmácia, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu visitei os bairros e acompanhei. Hoje, quem faz o mapeamento dos bairros onde estão ruins as ruas é um funcionário de carreira da prefeitura que chama Eri. E o Eri, muitas vezes eu conversando com ele, e esse estudo começou em 2024. Havia vários bairros, eu vou citar alguns que está no radar de ser recapeado. Jardim Paraty, ali onde foi construído a nova UBS. Nós temos ali Jardim do Éden e Jardim Palma, Jardim Portinari, Parque do Horto, Pinhais, que é vizinho ali do Parque do Horto, está do lado... E, por exemplo, tem algumas ruas do centro que precisa ser recapeada, em especial a Marechal Teodoro, porque ela tem um trecho que liga a Monsenhor Rosa com a Padre Anchieta, onde transita muitas pessoas que são idosas, e eu já vinha falando isso há muito tempo, que precisava ser feito o recapeamento. Se vocês procurarem ali no SAPL, tem um requerimento no início logo do mandato, que eu fiz esses apontamentos, e aí eu não vou entrar no mérito se vai dar para recapear a cidade toda, porque é feita uma licitação, a prefeitura já tem, teoricamente, um preço mínimo que ela coloca para licitação, e aí eu acredito que o vencedor coloque até menos do que acontece. Eu vou dar um exemplo, que a Vila Europa estava orçada em R$ 980 mil para ser recapeado, e ela ficou em 430 mil e foi feito o serviço de recape. Agora, muitos bairros da nossa cidade precisam ser recapeada. Avenida Presidente Vargas, quem passa ali logo o Pontilhão indo para o Hospital do Coração, tem um trecho ali que está muito ruim. A principal avenida, que é a entrada da cidade de Franca, que é a Miguel Sábio de Mello, em um trecho, ela é Avenida Champagnat, também ela está muito ruim. Então, eu respeito até a questão do pedido de adiamento que foi feito, mas, no meu entendimento, a gente pode até não gostar de onde vai ser feito o serviço. Não estou falando nem que foi falado que não gosta, mas eu acho que, nesse caso, eu estou muito tranquilo em votar o projeto, e o que cabe a mim é pegar, acompanhar a licitação e fiscalizar se está sendo feito mesmo, e se os locais indicados, eles requerem mesmo dessa urgência de recapeamento nesse momento. Então, eu fico assim muito tranquilo, porque é que eu disse pela manhã, eu não vou conduzir o mandato à forma de ninguém trabalhar, vou falar exclusivamente por mim, mas nesse projeto eu estou muito tranquilo, porque eu fui atrás de algumas informações que cabe a mim, porque quando eu trabalho de forma coletiva, eu chamo alguns colegas, a gente vai para buscar informação. No caso desse projeto em especial, o vereador Zezinho, eu fui atrás, eu procurei o secretário, eu procurei os colaboradores ali da Secretaria de Planejamento, conversei com eles, alguns abordei até fora do expediente do trabalho, e estou muito tranquilo. Pode não concordar com a origem que veio o recurso, que a gente sabe que é o que o vereador Gilson disse. Pode não ser tão bom, porque o legado da Sabesp é muito grande e a gente gostaria que ela continuasse na mão do governo do Estado. Minhas considerações é só essa. Tendo o projeto para ser votado, meu voto é sim. Com a palavra, vereador Francérgio Garcia. Presidente, eu acho que a gente precisa separar um pouco essas questões para poder fazer uma observação correta.
Reafirmando o que o colega Tide falou, se alguém é contra a privatização, esse é outro assunto. Esse é algo que foi feito, que já havia sido feito. Então já era fato que já estava privatizado, que haveria essa terceirização. Ponto. Esse é um assunto. Agora, quando a prefeitura vai receber um recurso, e aí eu não quero fazer o papel de advogado de ninguém, mas eu tenho que ser coerente com aquilo que é fato. Quando a prefeitura vai receber um recurso desse, não tem que ser discutido antes aonde vai ser usado o recurso. Isso é discutido depois. Outros projetos virão para cá e essa casa vai avaliar, Marília, se isso é pertinente ou não aos projetos onde vai ser usado. Agora, eu nunca ouvi falar que vem um recurso, que o prefeito vai receber 450 milhões, e para que a gente aceite o dinheiro, nós temos que discutir antes de que forma esses recursos serão usados. Ele pode ser usado de várias formas, vai depender de acordo com a necessidade do município, isso é uma prerrogativa do Executivo. A gente não pode misturar o que é de nossa prerrogativa com o que é do Executivo. Então, aí eu tenho que agir em defesa, porque isso, para mim, não tem nem cabimento a gente discutir um recurso que vai cair, vir para a prefeitura, para a gente poder receber o recurso e votar o recurso, saber onde ele vai ser usado. Não é assim que funciona. A gente tem que receber o recurso. Quando a gente faz o orçamento, faz a LDO no final do ano, a gente tem uma expectativa de receita e uma expectativa de gasto. Não são valores absolutos. Assim como esse recurso, ele está dentro de uma perspectiva de receita, e depois que nós vamos discutir, naquilo que vier do Executivo para a gente votar, se está coerente ou não a aplicação do recurso. Obrigado. Peço a palavra, vereador Walker. A gente precisa entender que já passou, já terceirizou o serviço, não tem mais o que fazer. A privatização já passou, não tem mais o que fazer. Agora a gente vai ter que, o quê? Devolver esse recurso? É muito dinheiro, gente. A gente não sabe para onde vai, mas é para isso que servem as indicações dos vereadores, por exemplo. Estou errado? Recentemente, né, no ano passado, a prefeitura fez a duplicada ali no Jardim Tropical. Ficou perfeito, era horrível de andar ali. Tem algumas ruas ali no bairro que eu pedi uma operação tapa-buraco e foi atendido. Imagina se deixa as ruas dentro do bairro da mesma forma que deixou a avenida duplicada. Para mim já é o melhor bairro de Franca ali, aquela região. Então, cabe a nós também fazer as indicações. Fiz uma outra indicação, esqueci o bairro aqui perto do Sesc. A prefeitura atendeu. Recentemente eu fiz bairro São José. Recentemente eu fiz uma para o bairro Chico Neca, já começou lá também. Agora imagina se fizer toda uma nova pavimentação, fica muito melhor. Cabe a nós também fazermos as indicações. Eu também voto tranquilamente nesse projeto. Com a palavra, plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mar Garcia. Olha, essa privatização, eu acredito que quando a Sabesp foi privatizada, foram todas as unidades do Estado. Eu entendo que seja assim. Se foi do Estado todo, o prefeito não tem nada com isso, nada. Porque foram os deputados que votaram pela a privatização. Cabe a nós receber o nosso quinhão. Até eu seria contrário à privatização da Sabesp, excelência, porque a Sabesp é uma empresa rentável, tem saúde financeira. Veja bem, do governo federal, o Correios está com um rombo até 2024 de 3 bilhões e 200 milhões. Só no mês de janeiro desse ano, deu 425 milhões de déficit. A Eletrobras, 1 bilhão de reais. Essas empresas precisam ser privatizadas. Por quê? Porque não estão dando conta de gerir. Se não tem conta, tem pessoas, meu caro Fran Sérgio, que não conseguem administrar. Você tem que ter pessoas técnicas nos cargos técnicos, não políticos no cargo técnico. Hoje as estatais têm um déficit de 7 bilhões de reais. Como que no governo anterior elas davam superávit? Por que que agora? Veja bem, o Correios, com esse déficit de janeiro de 424 milhões de reais, bancou uma turnê do Gilberto Gil por 4 milhões.
uma empresa que está no negativo. Então, aí sim, a Sabesp não. Eu sou contrário à privatização, mas já foi privatizada. Cabe a nós agora votar o projeto e cabe ao prefeito, de acordo com os técnicos e as ruas que estão mais com o asfalto, com a vida do asfalto vencida, recapear essas ruas. Não nós que vamos falar, você vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós fazemos a indicação. Ele acolhe se ele quiser, porque a prerrogativa é dele, conforme disse o vereador Fran Sérgio. Então, tem um divisor de águas. 26 milhões. Quem que vai fazer o recapeamento? Com certeza vai ser uma licitação. E a empresa que ganhar essa licitação é que vai fazer. Agora, lógico que ela vai fazer nas ruas em que o governo determinar. Tem um ditado seguinte, quem contrata a banda pede a música. Agora, tem que ser com critério das ruas que estão mais em estado de calamidade, quase. E principalmente as artérias, são as ruas que têm maior fluxo de veículos. Essas precisam. Porque às vezes a pessoa pensa, eu quero que recapeie a minha rua. Tudo bem, mas aquela rua passa pouquíssimos carros, enquanto tem rua que tem um movimento muito grande, e nós sabemos que todo acidente que acontece nas vias públicas, por buraco principalmente, a prefeitura é responsável. O cidadão caiu lá com a motocicleta, ele faz um boletim de preservação de direitos, não é isso? Fotografa o local, faz um orçamento com 3 empresas e vai consertar a motocicleta e depois entra contra a prefeitura para ser ressarcido do dano. Isso é dano material, e quando o dano é físico? E quando há um problema dele quebrar uma perna e ficar, às vezes, 3, 4 meses, e muitas vezes, não tem o INSS, não paga o INSS. Então a situação parece que simples, mas um buraco pode causar atrapalhar muito mais a vida de um cidadão. É um projeto que não tem como votar contra, e eu acho que a vereadora Marília, você vai pedir o adiamento, acho que não precisa nem pedir para ninguém votar contra o adiamento, porque é retardar um serviço que pode ser feito e que o dinheiro já está disponível. Então é um projeto muito tranquilo de se votar e eu acredito que vai ser aprovado por unanimidade. Eu penso assim porque meu voto será favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Marília Martins, pela liderança do pessoal. Você já usou a palavra? Não, mas para o debate do projeto, pode falar quantas vezes quiser. Ué. Não, excelência. Não, o regimento fala o seguinte, nós temos direito de discussão só uma vez, Bueno, quantas vezes quer, não. O regimento fala que é só uma vez. A parte, ele é limitado a 1 minuto e 30, e só uma parte, não tem tréplica. Então eu peço uma parte, vereador. Eu terminei a minha palavra, mas Vossa Excelência pode falar sobre a liderança do PSOL. Você está pedindo a revisão do regimento. Está pedindo a revisão, já pediu? Aprovou? Se não aprovou, nós temos que seguir o que tem. Eu só queria dizer que eu não estou falando sobre privatização da Sabesp, já passou esse barco, já partiu. Não estou falando de recapeamento, na verdade, assim, o Gils trouxe sobre recapeamento, mas, na verdade, só está que vai para um fundo e é isso aí. Recapeamento é a gente que está falando e debatendo isso. O vereador Tid disse que foi atrás, que pesquisou tal, né? Mas eu realmente estive muito na dúvida e acato e aceito esse aprendizado aí. Então, só para dizer isso, não sanou as dúvidas exatas, o vereador Fran Sérgio falou, né, que não é assim que funciona, a prefeitura recebe dinheiro público, não vai dar satisfação onde que vai gastar. Eu acho que tem que ser ao contrário, eu acho que a gente tem que cada vez mais absorver a participação. Mas só para completar então, já que ela citou, quando recebe dinheiro público, olha, em nenhum momento eu não falei que ele não fala onde vai gastar. Eu te falei aqui que ele, na hora que recebe o dinheiro, ele não tem que falar onde vai gastar. Porque esse dinheiro pode ser gasto de acordo com a necessidade do município. Então, quando se recebe, quando você tem uma receita, não existe a necessidade de, no mesmo momento que ela é recebida, você já destinar para onde ela vai. A gestão pública ou privada, seja ela qual for, você primeiro recebe, depois a necessidade é que vai te direcionar para onde vai ser gasto o recurso. O vereador Gilson Pelizar. Olha, então, o grande problema aqui é que está descrito que vai para um fundo de saneamento e está tratando somente de recap. Tudo bem, pode ser até considerado, né, um projeto de infraestrutura, né,
escoamento, né, das ruas, pode ser tratado. Agora, são 480 milhões de reais dividido por 10 anos. Nós precisamos pedir a cópia do contrato que a prefeitura fez com o governo do estado, que eu acho que não é muito bem assim que está escrito lá, não. Lá está escrito que tem que ser com obras, se eu não me engano, especificamente saneamento básico. Deve ser. Exatamente. Lá está escrito que são obras de saneamento básico e projetos de alargamento de córregos, de manutenção. Agora, e nós já direcionar, só pegando o gancho que você falou, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, lá já está específico em qual área que tem que ser usado. Agora, já falar em que lugar vai usar, se vai ser recap, se vai ser alargamento de córrego, isso aí não dá para a gente fazer na hora que recebe o dinheiro, Gilson. Isso é uma questão lógica. Eu faço um comparativo às emendas impositivas. Primeiro, você tem que apresentar um plano de trabalho para você receber as emendas. Você tem que falar onde você vai gastar e como e por que vai gastar. Agora, eu entendo essa situação, mas eu creio que assim que definir um planejamento, ninguém vai fazer sem planejamento, né? Lógico. Eu acho que essa informação não pode ser negada ou sonegada à Câmara Municipal. Acho que nós temos que pedir essa informação, até mesmo se for para fazer uma fiscalização, que é o nosso papel. Você precisa saber onde vai ser. Será que o critério vai ser único e exclusivamente técnico? Será que serão mesmo as ruas que mais precisam? Né? Porque, por exemplo, na questão do transporte coletivo, teria que ser uma concessão onerosa, que o veículo que mais arrebenta o asfalto de ônibus é os ônibus do transporte coletivo, arrebenta. Era uma coisa que podia se discutir. E aqui, eu quero falar o seguinte, com a grana que vai entrar aqui da Sabesp, nós não estamos discutindo mais a questão da privatização, que a Inês está bem mortinha, já foi. É usar da melhor forma. Franca tem 1000 problemas de saneamento. Franca